Olá, boa tarde a todos. Quem fala é José Hélio Luz, sou contador aqui do JHL Contabilidade. E o assunto que eu gostaria de falar com vocês hoje é sobre imposto de renda. Nós estamos na época de fazer imposto de renda e muitas perguntas surgem de como fazê-lo corretamente. Eu vou passar para vocês hoje algumas dicas e informações de como evitar de cair na malha fina. Tá? O grande problema que a gente verifica nas declarações de imposto de renda são as informações declaradas de maneira errada, incompletas, que de alguma forma acabam caindo na malha fina, tendo seu CPF suspenso ou bloqueado, que precisa ser corrigido de uma hora para outra, principalmente quando as pessoas precisam de usá-lo para tirar uma certidão negativa ou documento que o valha. O primeiro erro que se comete nas declarações são informações com valores errados. A Receita Federal, ela recebe informações de todas as empresas e dos bancos em geral sobre os valores que deverão ser lançados na declaração de imposto de renda antecipadamente. E muitas vezes as pessoas erram ao digitar esses valores. Por exemplo, ao invés do cliente, do contribuinte, informar R$1.000, ele acaba informando R$1 e isso passa batido e as pessoas não percebem. Outra informação é omitir a pensão alimentícia. Muitas pessoas se esquecem ou deixam de lançar de propósito a pensão alimentícia achando que não tem necessidade, mas que a pessoa que recebe a pensão alimentícia, ela deve declarar primeiro, porque isso é uma renda tributável, porque ela serviu de abatimento na declaração daquele que fez o pagamento. Outro erro cometido é abater despesas médicas que não são dedutíveis. Por exemplo, hoje, com a dedução dos gastos com saúde, esses valores não têm mais limite. Tudo aquilo que for lançado vai ser automaticamente abatido do imposto de renda e a pessoa diminui o seu imposto a pagar. Tem casos, por exemplo, que não pode ser lançado. Um deles é quando as despesas são passíveis de comprovação e a pessoa acha que basta fazer a declaração que já está garantido a sua dedução. Só que na maioria das vezes esses gastos são cruzados com a declaração de quem recebeu, ou seja, os hospitais, os médicos e as clínicas. Eles recebem esses valores e são obrigados a fazer a comunicação para a Receita Federal. Outras despesas são as deduções com despesas de educação, que realmente não são dedutíveis, porque apenas as mensalidades pagas a cursos oficiais é que podem ser lançados como despesas, ou seja, o ensino fundamental, o infantil, o médio ou o superior, incluindo nesses gastos aí a graduação, mestrado, doutorado ou especialização. Outros cursos que você tenha e que faça a despesa durante o ano, precisa ser analisado se pode ser lançado ou não. Outro item que as pessoas às vezes se esquecem é omitir ou deixar de incluir na declaração as rendas de um dependente que você tenha declarado. Ou seja, você informa o dependente, mas não lança a renda daquele dependente na sua declaração. Todo dependente incluído na sua declaração, se ele tem renda, ele deve ser incluído na declaração, mas também a sua renda, bem como as despesas se houver com esse dependente. Tudo é permitido desde que esteja dentro da lei. Outro assunto seria
se esquecer de lançar salários de antigos empregadores. Por exemplo, você durante o ano, começo do ano de 2020, você trabalhou numa empresa e depois entrou para uma outra empresa e só se lembra de lançar o da última empresa, ou da empresa anterior, você acaba se esquecendo. Não pode esquecer desse detalhe. Esse é um dos que mais acontecem na malha fina, esquecimento de recebimento de empresas que a pessoa trabalhou anteriormente. Outro assunto também é com respeito a recebimento de aluguéis. Quem tem imóveis e aluga deve declarar todos os aluguéis que ele recebeu. Por quê? Se ele não tiver certeza, as pessoas poderão e devem, quem paga o aluguel, lançar que fez o pagamento. Uma vez que o inquilino efetua o pagamento do aluguel e informa na declaração dele a despesa dele com o aluguel, automaticamente essas informações são cruzadas com a sua declaração. E se você omitir ou deixar de lançar ou esquecer de lançar algum aluguel, também é motivo para se cair na malha fina. Outro item que é comum: incluir dependentes que não fazem mais parte da sua declaração, ou seja, que já foram eliminados pela idade, por exemplo, que se ele ultrapassou a idade permitida, ele não pode mais fazer parte da sua declaração. Segundo, se ele trabalha, tem renda própria e faz declaração separadamente, ele não pode ser incluído na sua declaração ou em qualquer outra. Ele não pode participar de mais de uma declaração ao mesmo tempo. É o caso da inclusão da mesma pessoa em mais de uma declaração. Outro item é deixar de recolher o imposto sobre ganhos de capital. Ou seja, se você comprou ou vendeu algum imóvel, algum bem durante o ano de 2020, você tem que fazer a declaração de apuração de ganho de capital, bem como para quem negociou ações. Por quê? Porque valores acima de R$ 20.000 devem ser apurados o ganho de capital na declaração. Dependendo do volume, você tem que pagar o imposto desse ganho, não através da declaração que você faz no final do ano, mas de uma declaração que você faz no mês que você efetuou a venda e o ganho, recolhendo o imposto no mês seguinte através do já conhecido carnê-leão. E também lembrar de que não se pode deduzir qualquer doação na sua declaração. Nem todas as doações a projetos sociais podem ser deduzidas. A regra vale a pena para as contribuições feitas a instituições cadastradas pelo governo e que possuem incentivo tributário. Ou seja, quando você for fazer uma dedução, consultar na sua declaração se aquela instituição ela está devidamente cadastrada para poder receber. Geralmente se faz as doações para o Conselho Municipal de Assistência Social do município, e o município é que faz a distribuição ou o encaminhamento desses valores para as instituições cadastradas no município, salvo se houver um projeto específico onde você direciona essa doação para a instituição que você deseja, desde que ela tenha esse projeto aprovado pelo município. E uma última informação é que, ao contribuinte escolher fazer a sua declaração de imposto de renda, se ele não consegue fazer sozinho, não está capacitado para isso, não está preparado, não esqueça de que existem profissionais capacitados, como nós contadores, preparados para poder fazer a sua declaração. E o conselho que pessoalmente eu dou é que não confie
a sua declaração cegamente para alguém que diz que faz a declaração, mas nem sempre a faz corretamente. As surpresas poderão aparecer, os erros poderão aparecer, e quando você precisar fazer a correção, nem sempre essa pessoa que fez a declaração está disponível para atendê-lo. Os profissionais da contabilidade, os que estão estabelecidos com os seus escritórios, eles são pessoas capacitadas e estarão responsáveis pelas suas declarações por no mínimo 5 anos. Qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer acontecimento que houver nesse período, que for da responsabilidade de quem preencheu a declaração, o profissional da contabilidade, o contador, ele sempre assume a responsabilidade por motivos éticos. Faz parte da nossa profissão essa responsabilidade. É por isso que o conselho que eu dou: não faça a sua declaração com qualquer um. Procure pessoas preparadas, profissionais capacitados, para que você não tenha surpresas no futuro. É isso que eu gostaria de levar para vocês hoje, principalmente sabendo que a maioria das pessoas não podem sair das suas casas para estar fazendo a sua declaração. Nós sempre nos colocamos à disposição, temos o nosso site disponível, quem quiser também pode acessar ou via telefone celular ou via o nosso e-mail, que nós poderemos estar atendendo mesmo vocês à distância. Nós estamos passando por um período difícil de pandemia, sabemos que o atendimento presencial ele está sendo proibido praticamente para que a gente possa atendê-los pessoalmente. É isso, pessoal. O nosso e-mail, para quem se quiser anotar, é o jhlcontabilidade.com.br. Eu, com o maior prazer, estarei respondendo a todas as solicitações e as dúvidas que possam surgir via esse sistema de comunicação. Obrigado, um abraço a todos e boa sorte mais uma vez no Imposto de Renda de 2021.